Olá, pessoal do Brain Time! Sem exagero nenhum, os buracos negros são os objetos mais misteriosos do espaço sideral. Todo mundo já ouviu falar sobre eles, mas muitas pessoas não sabem o que eles realmente representam e provavelmente você não conseguirá falar nada muito aprofundado sobre isso. Mas não se preocupe, pois hoje tudo vai mudar. Continue assistindo com atenção, porque vamos contar alguns fatos sobre os buracos negros que absolutamente todos devem saber. Vamos lá! Incrível poder de atração. A mecânica clássica nos ensina que ocorre uma interação entre todos os corpos materiais no universo, e isso chama-se gravidade. Sem ela, não haveria planetas, estrelas, galáxias e, obviamente, buracos negros. Por isso, buracos negros têm uma atração gravitacional impressionante, e eles são como se fossem uma anomalia. Tudo que entra neles não pode mais sair. Isso se aplica até mesmo à luz e objetos se movendo à velocidade da luz. O ponto após o qual não há retorno é chamado de horizonte de eventos. Se um objeto passar pelo buraco, então continuará a se mover profundamente dentro do buraco negro até se dividir sob a influência de suas forças de maré. Tamanho inimaginável. É muito difícil determinar o tamanho e mais ainda a massa do buraco negro, porque seu raio se aumenta constantemente. Quanto maior a massa de um buraco negro, maior o seu diâmetro. Consequentemente, quanto mais corpos penetra nele, maior ele fica. A atração gravitacional da qual falamos hoje faz com que tudo funcione de maneira especial e única no buraco negro. Por exemplo, ela comprime a massa em um tamanho realmente minúsculo. Qual você acha que é o tamanho do buraco negro, que pesa o mesmo que o planeta Terra? É difícil de acreditar, mas seu tamanho não ultrapassa poucos milímetros. No entanto, isso não significa que os buracos negros têm dimensões pequenas. Pelo contrário, os buracos negros supermaciços possuem tamanhos incríveis, que até é difícil de imaginar. Pouco tempo atrás, cientistas americanos descobriram que, durante todo esse tempo, nós subestimamos muito as possíveis massas de buracos negros. Por exemplo, o buraco negro na galáxia M87 deve pesar aproximadamente o mesmo que o peso de 6,4 bilhões de sóis. Se uma pessoa é atraída ao buraco negro. Os cientistas estudam buracos negros há algum tempo, então eles inventaram fórmulas e teorias que nos permitem imaginar o que aconteceria se uma pessoa fosse sugada por um buraco negro. Acontece que essa pessoa nem mesmo perceberia que havia passado pelo horizonte de eventos e não notaria que algo de diferente está acontecendo. O fato é que uma pessoa simplesmente não pode sentir a diferença entre o modo como ela se move no espaço plano do cosmos e a maneira como ela se move no espaço curvo de um buraco negro. Já para a pessoa que assiste a tudo isso, será muito interessante. A princípio, parece que a pessoa que caiu no buraco negro diminuiu sua velocidade e, através disso, será possível observar o fenômeno que recebeu o nome engraçado de espaguetificação. Isso significa que um corpo, sob a influência das forças de maré do buraco negro, começará a se esticar. Em certo momento, a distância entre os corpos começa a ser percebida de maneira diferente e o observador nunca perceberá como o corpo cruzou o horizonte do espaço. Desse ponto de vista, a queda da pessoa durará indefinidamente. Ainda mais interessante é o fato que a pessoa que está caindo sentirá que não há nada ao seu redor, enquanto que o observador verá que a pessoa está cercada por um brilho. Sem brilho próprio. Como os buracos negros são grandes massas que não emitem luz, é mais fácil encontrá-los com a ajuda de objetos que emitem luz própria. Perto de buracos negros, as estrelas, bem como nuvens de gás, mudam de movimento sob a influência da atração gravitacional. Os cientistas perceberam esse padrão e, dessa forma, sabem sobre a localização dos buracos negros. Certamente você agora está se perguntando, mas se os buracos negros não brilham, então os criadores do filme Interestelar mentiram para nós? Até porque eles, de certa forma, nos mostraram um objeto luminoso. Na realidade, a borda de luz ao redor de um buraco negro consiste de partículas de luz de estrelas e gás, que o buraco negro já havia atraído. Por exemplo, se estamos falando de uma nuvem de gás luminosa, ela se aproxima da borda, movendo-se em espiral. Tal movimento lembra muito ao da água que flui para dentro do ralo da pia. Como já falamos, o observador não vê o momento em que os objetos atravessam o horizonte ou que são atraídos para o buraco. Por isso, sempre observamos a luz dos objetos cósmicos que já estão dentro do buraco negro e, muito provavelmente, que já se dividiu. Buracos negros não existem.
Foi isso que declarou Stephen Hawking. Na verdade, ele não quis dizer que buracos negros não existem. Em sua declaração está implícita que não há horizonte eterno de eventos, isto é, o ponto exato após o qual não há retorno. O fato é que os físicos teóricos enfrentam um paradoxo muito interessante. Há luz, mas a fonte de luz já não existe, ou seja, não há informação sobre o que era a fonte de luz. Tal confluência de circunstâncias contradiz a mecânica quântica e é chamada de paradoxo da informação. Stephen Hawking sugeriu que buracos negros de alguma forma armazenam, meio que temporariamente, informações na área do horizonte e que há algo escondido por trás deles e que isso ainda é desconhecido. Esperamos que depois desse vídeo tudo esteja mais esclarecido sobre esses misteriosos objetos chamados buracos negros. E por hoje é tudo, galera. Até a próxima. Tchau!